dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 14 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar do Android N, app vetorial para iOS, novidades do Snapchat e do WhatsApp, implante de chip fazendo uma pessoa mexer a mão pela primeira vez em 6 anos, a revelação de que o FBI pagou um grupo de hackers para invadir o iPhone de San Bernardino, novidade legal do Google Calendar, novo bug assustador de 1970 do iOS, Facebook finalmente combatendo o roubo de vídeos do YouTube e o anúncio oficial do Kindle Oasis. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Amazon, que anunciou ontem oficialmente o Kindle Oasis, que eu comentei aqui dia desses que tinha vazado num site chinês de vendas online. Como eu já tinha adiantado por aqui, o Kindle Oasis tem uma das bordas um pouco mais largas para acomodar 2 botões que avançam e retrocedem as páginas, e ele pode ser usado tanto por quem é canhoto quanto por quem é destro. Como ele tem um acelerômetro embutido, é só virar o Kindle Oasis de ponta cabeça que o conteúdo vira junto. Uma das maiores novidades dele diz respeito à bateria. Ele é composto por uma bateria interna, até aí normal, mas ele também tem uma outra bateria externa destacável que fica embutida no case do Kindle Oasis. Por conta disso, ele tem só 2/3 da espessura do modelo anterior e é 20% mais leve. Sobre preço e disponibilidade, lá nos Estados Unidos, a versão Wi-Fi do Kindle Oasis vai custar $290 e a versão compatível com dados móveis vai custar 360 obamas. Já no Brasil, por enquanto só a versão Wi-Fi vai ser lançada e vai sair por R$ 1.400. Tanto aqui quanto lá, o lançamento está previsto para o dia 27 de abril, mas caso você já queira garantir o seu, ele já está em pré-venda lá no site da Amazon. Agora o assunto é o Facebook, que finalmente lançou uma plataforma chamada Rights Manager, que tem como objetivo resolver um problema bem grande que envolve a companhia, que é a postagem de vídeos roubados lá do YouTube. O que acontece é o seguinte, existem canais famosos do YouTube que publicam normalmente os vídeos deles lá no próprio YouTube, e poucas horas depois, esses vídeos são roubados do YouTube por gente que não tem nada a ver com o canal, e em seguida essas pessoas postam os vídeos lá no Facebook. Aí as pessoas ganham dinheiro, ganham projeção, e o dono do vídeo mesmo acaba perdendo público, perde visualizações e no fim das contas perde dinheiro. Esse é um problema antigo, faz muito tempo que muita gente reclama que teve vídeos roubados do YouTube e postados no Facebook, mas até recentemente o Facebook nunca deu muita bola pra isso. Mas agora, depois de muito apanhar e de deixar muita gente brava por todo esse tempo, o Facebook lançou essa ferramenta chamada Rights Manager, que significa administração de direitos em português, e ela chegou para facilitar a identificação e remoção de vídeos roubados. Os criadores de conteúdo têm que se cadastrar lá na ferramenta e em seguida eles conseguem registrar os vídeos deles para agilizar o processo de retirada caso apareçam cópias desses vídeos em outros perfis lá do Facebook. Que demorou bastante, mas eles finalmente resolveram tomar uma atitude para acabar com esse problema. Caso você seja um gerador de conteúdo e já tenha sofrido com esse tipo de situação, dá uma passada aqui na descrição do episódio que tem um link para essa nova plataforma do Facebook. Agora eu vou falar de mais um bug do iOS. Lembra faz umas semanas que apareceu aquele bug de 1º de janeiro de 1970 que travava o aparelho quando a pessoa ajustava o relógio para essa data? Então, a Apple corrigiu esse bug no iOS 9.3, mas ontem surgiu a informação de que ela corrigiu uma outra falha no iOS 9.3.1, que veio depois, que é muito mais séria e também envolve esse bug da data e que tem a capacidade de travar remotamente iPhones e iPads e o iPod Touch. Esse bug, que é um pouco mais complicado do que só alterar a data do dispositivo, tira proveito de redes Wi-Fi com problemas de segurança. Uma vez que a rede Wi-Fi é invadida, quem estiver por trás do ataque tem que mudar algumas configurações da rede e fazer os dispositivos da Apple acreditarem que eles estão conversando com servidores da empresa, quando na verdade eles não estão conversando com servidores piratas e que falam que a data atual é na verdade 1º de janeiro de 1970. Isso faz o aparelho ficar louco, ele para de responder, aí ele começa a superaquecer, até que a bateria frita, desliga e ele não liga mais. O grupo responsável por essa descoberta disse que entrou em contato com a Apple para falar com ele sobre o problema e a Apple corrigiu essa falha no iOS 9.3.1. Por isso, caso você ainda não tenha atualizado o seu dispositivo depois do iOS 9.3, vale você atualizar logo para não correr o risco de ficar sem o seu dispositivo por conta desse bug. Agora eu vou falar sobre o Google Calendar, que ganhou ontem um recurso bem interessante. Agora você pode registrar no calendário os seus planos e metas, como por exemplo ir mais na academia, ou então aprender uma nova habilidade, ou ler livros com uma frequência maior, e o calendário vai inserir automaticamente na sua agenda esses objetivos como se eles fossem compromissos. Quando você cadastra um objetivo, ele te faz algumas perguntas, tipo quantas vezes por semana você quer fazer isso, se fica melhor para você fazer isso de dia ou de noite, e dali pra frente o calendário vai analisar os seus compromissos e vai começar a encaixar esses objetivos na sua agenda, de modo que você seja incentivado a usar o seu tempo livre para cumprir os objetivos que você mesmo definiu.
Um outro detalhe bacana desse novo recurso é que se você estiver ocupado quando for hora de você ler seu livro, por exemplo, você pode só falar para o calendário adiar isso para depois e ele vai achar um outro horário livre para você fazer a sua leitura. Por último, conforme você for usando esse recurso e for marcando as tarefas como cumpridas cada vez que ele sugerir e você de fato fizer o que tinha prometido, o calendário vai aprender os seus hábitos e vai sugerir dias e horários de uma forma cada vez mais eficiente. Bem bacana esse recurso novo do Google Calendar, ele se chama Goals, que significa objetivos em inglês, e caso você queira saber mais a respeito dele, tem um link sobre isso aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar sobre o FBI, que de acordo com uma matéria do Washington Post, não pagou a empresa israelense Cellebrite para invadir o iPhone de San Bernardino, como todo mundo vinha dizendo. Na verdade, de acordo com o Washington Post, o FBI pagou um grupo independente de pesquisadores de tecnologia e segurança que já tinha ajudado o FBI em outras situações. Para acessar o iPhone, o grupo usou uma falha de segurança do iOS que teoricamente só eles conhecem, e eles desenvolveram um hardware todo complicado que conseguiu descobrir a senha de 4 dígitos do aparelho sem que o iPhone fosse apagado depois de 10 tentativas e também sem que o espaço de tempo entre as tentativas fosse aumentando gradativamente. Na matéria, eles dizem ainda que esse grupo de pesquisadores era composto na maioria por profissionais que ajudam as empresas a descobrirem e eliminarem falhas de segurança, enquanto pelo menos um deles vive de vender essas informações para governos e para empresas de espionagem, ao invés de usar essas informações para o bem. Por fim, eles dizem que no final das contas, a decisão que vai determinar se o FBI tem que contar ou não para a Apple qual foi a falha de segurança que eles usaram vai vir da Casa Branca. Existe lá um comitê formado para discutir isso e logo eles devem chegar a uma conclusão. Agora, ó que legal, um homem nos Estados Unidos chamado Ian Buckard recebeu o implante de um chip no cérebro e por causa disso ele conseguiu movimentar um dos braços dele pela primeira vez em 6 anos, depois que um acidente deixou ele paralisado do tórax para baixo. De acordo com a revista Nature, que foi quem deu essa notícia, essa é a primeira vez que uma pessoa com quadriplegia reganha a possibilidade de se movimentar só com o resultado de um simples pensamento, e esse chip implantado no lado esquerdo do cérebro dele reestabelece o envio de sinais para o braço direito com a ajuda de um computador e uma espécie de manga de eletrodos que fica encaixada no braço dele. É claro que essa tecnologia ainda não é perfeita, os movimentos que ele faz não são totalmente precisos, mas para algo que até recentemente não existia, já é um belo de um começo. O The Verge fez uma matéria bem completa e com uma linguagem bem acessível sobre ele, com direito até a um vídeo que mostra o Ian Buckard jogando uma espécie de Guitar Hero com controle em forma de guitarra e tudo mais. O link tá aqui na descrição do episódio. Já se você quiser ler uma matéria mais técnica e detalhada que saiu lá na Nature, também tem um link para isso aqui na descrição. Agora eu vou falar de aplicativos. Primeiro, o WhatsApp aumentou o leque de compatibilidades com arquivos externos e agora permite que os usuários compartilhem arquivos do PowerPoint, do Word e do Excel diretamente a partir do app. Essa compatibilidade com serviços e apps externos tem sido uma coisa cada vez mais comum em apps de troca de mensagens e agora o WhatsApp fala Microsoft Office fluentemente, o que é uma ótima notícia para a produtividade da galera. Outra atualização legal que pintou ontem foi do Snapchat, que agora tem uma tecnologia que consegue fazer com que os emojis e stickers acompanhem alguma coisa em movimento na tela e que dá umas possibilidades bem divertidas de vídeo, como por exemplo colocar o emoji de gato na cara do cachorro, grudar o emoji do avião numa filmagem do avião de verdade e por aí vai. Essa novidade pintou ontem para Android e deve chegar em breve para o iOS. Agora, uma coisa que apareceu no iOS ontem e que é muito legal foi o aplicativo Bez da Juicy Bits, que é uma espécie de Adobe Illustrator e permite que os designers trabalhem com arte vetorial, que é baseada em curvas e não em pixels, como acontece, por exemplo, no Photoshop. O aplicativo, que só está disponível para iPad e funciona a partir do iOS 9, é de graça e totalmente funcional, mas tem umas compras internas que aumentam a utilidade dele. Bem bacana a chegada do Bez lá na App Store, existe uma carência bem grande de apps vetoriais por lá e parece que esse aplicativo tem tudo para ser o preferido dos designers que trabalham com vetores. E por último, ontem o Google liberou para os desenvolvedores a segunda versão de testes do Android N, que, dentre outras novidades, trouxe a habilidade de aplicativos criarem os atalhos no launcher que já façam ações específicas, ou seja, esses atalhos não vão só abrir o aplicativo, como também, por exemplo, já criar um documento novo ou então traçar o caminho de casa. Além disso, pintou também no beta de ontem uma nova leva de emojis, que inclui o famoso facepalm, quando alguém falar uma bobagem, tem também o emoji da pessoa sinalizando que não entendeu nada do que a outra disse, tem o emoji de malabarismo, de bacon, de dança, e o mais importante de todos, só que não, é o emoji de selfie, que tem lá um braço todo torto segurando um celular. Como eu disse, por enquanto o Android N só está em fase de teste, ele é só para desenvolvedores, e deve chegar oficialmente lá para setembro ou outubro desse ano. Mas se você já quiser ver uma lista com tudo que apareceu nessas duas prévias, tem um link aqui na descrição do episódio para uma matéria do Tecnoblog, que está centralizando todas as novidades. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!